boa noite. Está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, para Santos, São Vicente e Praia Grande. E nessa noite de segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015, você, telespectador, já pode entrar ao vivo com seus comentários, com as suas críticas, suas perguntas aqui para os nossos convidados. Pelo telefone 3014 2341, 3014 2341 e também pelo Facebook. Vocês acessem o Facebook, a página do programa Debate com Manuel Gonzalez. Vocês vão lá, curtam a página e já podem enviar aqui as suas perguntas que eu já diretamente repasso aqui aos nossos convidados. E você, que não está aqui na região, que não está assistindo o canal 11 da NET, pode nos assistir ao vivo pela internet, através do www.tvcomsantos.com. E para brilhantar essa nossa noite, início de semana, um pouquinho antes da semana do Carnaval, onde vamos ter aí um feriado prolongado, festas pelo Brasil inteiro, temos aqui o nosso convidado, amigo, Durval Capifilho. Durval, boa noite, um grande prazer tê-lo aqui na reestreia do programa. Começou na quarta-feira, mas ainda estamos em reestreia, né? Então, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Manuel, é um prazer estar aqui com você. A minha felicitação por você estar à frente desse programa que eu tenho acompanhado já uns 2 anos atrás, vindo aqui sempre que pudesse, fosse chamado, e realmente nós estávamos sentindo falta dessa linha de programa, desse contato com os telespectadores, todos esses aforismos e necessidades que o povo de Santos tem, e você, o seu comando, inclusive, eu fico assim, sentindo que pelo brilhantismo que vai haver e a minha satisfação de estar com você. Muito obrigado pelas palavras, Durval. E junto conosco aqui também o nosso amigo, já veio aqui várias vezes no TV com Debate, nosso amigo Jama. Prazer, o José Antônio Marques Almeida, ele falou que, como é que nem a sua mãe mais... Nem minha mãe mais sabe o nome, Jama. Então é o Jama, o engenheiro Jama, que foi aí candidato a prefeito da nossa cidade, já foi vereador, conhece a nossa cidade de cabo a rabo. Jama, muito obrigado pela sua participação, um grande prazer tê-lo aqui. Mano, sempre é revigorante estar com você, né? Você é uma pessoa diferenciada, uma inteligência muito especial que contribui de uma maneira muito positiva para o debate necessário dessa cidade. Né? Eu quero saudar o seu público, um público sem dúvida alguma, é um público que também merece uma reverência especial por participar. Aquilo que eu sempre digo, a cidade, o governo, a cidade somos nós, né? A cidade não fala, não pensa, nós que fazemos essa cidade. Então, vamos a esse debate para construir um discurso para essa cidade capitaneado por Manuel. Sem dúvida alguma, a nau vai a bom destino. Obrigado, Jama. Então, já que você for de nau, então vamos falar do Porto. Né? Seguro. Já que falou de nau, então vamos falar um pouco do Porto, um pouco da Codesp. Né? Foi nomeado aí o novo ministro dos Portos, o Edinho Araújo, ele que é do PMDB, então está assumindo aí o ministério. Só que aí tem um detalhe, né, Jama? Ele já falou que vai ser candidato a prefeito de São José do Rio Preto. Daqui a 1 ano e meio. Como é que fica isso? Ele está chegando, já está saindo. Vocês lá da Codesp, como é que vê? Como é que vai funcionar essa questão administrativa? Eu participei de uma reunião com os sindicalistas, né? Eu participei pelos sindicatos de engenheiros, e vou repetir a frase dele, essa pergunta que os sindicatos fizeram para ele. Ele falou, olha, é que eu fui prefeito de uma cidade, né? Ele foi de São José do Rio Pardo, e a outra agora não me ocorre, do sul, do norte, um negócio. E são juntas as cidades. Falou, as 2 cidades me querem prefeito. Então, estão falando que eu vou ser candidato a prefeito. Mas quem vai definir o meu destino, diz ele, é a presidenta Dilma. Eu estou à disposição dela. Então, está aí uma incógnita.
se ele continua ou desiste até o ano que vem, né? Porque ele tem que, se ele for prefeito, ele tem que se descompatibilizar em março. Março. A informação que eu tenho dele é que é uma pessoa que realiza, né? Lamentavelmente, hoje a figura, isso também foi dito lá, até eu coloquei essa questão lá, da autoridade portuária, que é a Codesp, ela está com essa nova lei dos portos absolutamente transfigurada, né? Eu pergunto assim, qual é o papel hoje da autoridade portuária? Está muito centralizado, eu acho isso altamente nocivo ao Brasil, né? Porque nós já viemos, a grande evolução se deu exatamente quando saiu da Portobras, que era centralizada, para esse modelo, né? Que foi a Lei 8.630 e tal. E agora voltamos a um modelo centralizado, com esse negócio de ANTAC fazendo um papel muito mais de agência. Enfim, uma questão muito técnica. Mas eu quero trazer essa questão para a cidade. A cidade. E foi até meu discurso quando prefeito, né? A cidade, e as estatísticas têm mostrado, a cidade está muito bem financeiramente, isso era óbvio, né? Porque o porto ele está movimentando muita mercadoria, está faturando muito, paga muito imposto, a prefeitura tem muito dinheiro para gastar nessas obras mal realizadas, mal gastas, com recursos mal gastos, né? Mas o porto está muito de passagem, nós não estamos agregando valor e, para resumir, não gera tanto emprego quanto poderia ser. E a cidade está pobre de empregos. Tem muito dinheiro circulando, mas na mão ou nas mãos de poucos. Nas mãos de poucos. Isso é uma realidade hoje até que se debate no mundo, né? Se fala 1% do mundo, do dinheiro do mundo, 1% dos milionários do mundo detém mais que 99%, né? E Santos está mais ou menos por aí. Santos está mais ou menos por aí. Então, está uma distribuição de renda muito desequilibrada, porque não tem emprego, a não ser para o emprego de mão de obra desqualificada, né? Sem qualificação, né? Desqualificada não, sem qualificação, né? Uma mão de obra mais rudimentar, serviço bruto, essa coisa toda. Então é isso aí, mano. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, claro. Deixa eu perguntar uma pergunta para Claro, ele. Durval, fica Manuel, à vontade. Se falou, Manuel, a respeito deste indivíduo, novamente mais um indivíduo de fora das nossas lides portuárias e de fora do nosso âmbito aqui do porto. Será que dentro de todo esse porto não tem um elemento capaz de ser responsável por esse posto de presidente? Olha, o Durval, ele é ministro, né? Quer dizer, o ministro é absolutamente no âmbito de Brasília, mas essa é a questão que tem sempre se discutido aqui, questão do porto. Nós tivemos recentemente aí, né, até o Renato Bar, foi um desastre à frente desse porto. Esse né? realmente foi assim o máximo do mínimo, diria assim, né? Então, eu acho que é muito relativo. O que precisa ter são pessoas comprometidas com a administração, né? Fazer uma administração com resultado, uma administração competente, porque o que tem vindo, né, e o que tem de fora e o que tem gerado aqui de dentro, realmente não tem dado muito bons resultados nas últimas gestões. Nós tivemos, por acaso, uma gestão que foi polêmica, né, do Marcelo Azeredo, que foi até aquela confusão com o Michel Temer e tal. Mas, entretanto, ele tinha outros 4, essa administração tinha 4 outros diretores de primeiríssima linha. Né? Foi assim talvez hoje o Porto tenha o sucesso que tem exatamente por essa época. Eu acho que precisa retomar esse tipo de modelagem. Pessoas que realmente não apenas entendam de porto, mas entendam de fazer uma administração à frente do tempo. É isso que o Porto Santos precisa, porque é um porto que demanda essa pista. Né? É um porto que quer correr e não corre, porque não tem competência.
né? E você vê essas questões de arrendamentos, não saem, porque não são bem cuidadas. Você estava falando da questão dos arrendamentos, dessas obras inacabadas, mal feitas. Qual é o problema da dragagem, Jama? Porque é uma novela essa dragagem que não tem fim. O que realmente acontece na dragagem? São problemas técnicos? É problema de gestão de contrato? O que envolve a dragagem que está sempre com algum problema, está sempre tendo que refazer contratos? O que na verdade está acontecendo? Eu diria que você tem a razão em tudo, né? Tudo que você enumerou está nesse problema de dragagem. De Aquiles, né? Não é um problema de dragagem. A dragagem, ela precisava, primeiro, uma remodelação, né, na questão da dragagem, no modelo de contrato, aquela coisa. A dragagem é um serviço permanente, né? Ser permanente, assoreia o canal e hoje é uma corrida muito maior pelas profundidades, pelos grandes navios. E essa questão precisa ser discutida aí em Santos, né? Qual a profundidade definitiva que vamos deixar o porto? Vamos avançar o tal de porto offshore, né? Levar o porto, já se projeta construir o porto de Santos fora da Barra, né? Onde navios de grandes calados movimentariam a mercadoria lá, depois ela se traria para o porto para ser distribuída para outros portos, que seria o tal de hub port, o porto distribuidor. Então, essas questões todas precisam discutir. O que nós precisamos colocar nisso é que nós temos o maior porto do hemisfério sul. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós estamos com a porta para o mundo, né? E, no entanto, a cidade não tem essa visão. Eu já li até que no jornal aí, uma carta ao leitor, que tanto se fala de porto. Nós não falamos de porto como deveríamos, né? E não tratamos o porto para fazer nossa cidade uma cidade com a grandiosidade do seu potencial portuário, que significa comércio com todo mundo. Nós temos a porta para o mundo. E, no entanto, não produzimos nada na cidade, na região, nada que possa ser exportado. E pior, temos pedras no caminho, como as pontes que travam aqueles rios que poderiam dar acesso a São Vicente, Praia Grande, para a gente criar o tal Porto Indústria, que foi o grande sucesso da China, né? O sucesso da China. Nós temos uma administração muito chinfrim, governo do Estado, governo Alckmin, tem uma visão muito medíocre em relação à nossa cidade, né? Trata a cidade de vir buscar voto aqui no Oba-Oba, e foi o que fez, e vai reeleger o seu candidato com o Oba-Oba, com um mau governo, como tem sido o governo Paulo Barbosa. Dirigir trator, aqui dirigir trator aqui. Eu coloco assim, outro dia uma pessoa que mora na Rodrigues Alves falou, olha, tem aquele Guernica, né? Ele não falou Guernica, fosse a comparação com Guernica. O Picasso expressando a Guerra Civil Espanhola. A Rodrigues Alves é o quadro da administração Paulo Alexandre. Uma pavimentação de menos de 1 ano e meio, toda esburacada, ondulada, um horror. Pior do que quando ele arrumou o serviço para a empreiteira para refazer a pista lá. Estava melhor. Ela toda quebrada, estava melhor que hoje. Hoje o cara dá uns saltos lá que o carro sai voando. Uma loucura. Principalmente naquela passagem quase lá na Codesp. Isso aí. É terrível ali. Ali ele tem uma lombada, você sai, parece que vai arremeter o carro. E as pessoas estão invadindo a outra pista para livrar dessa lombada e tal. Então veja, a cidade é uma cidade que tem esse tratamento. Você vê esse VLT agora, essa confusão que está aí, né? Então, essa questão, ela se dá principalmente, eu digo assim, principalmente porque é no porto que está a grande lavoura para a gente tirar o sustento da cidade, né? Ali que tinha que colher todos os frutos. Nada, um discurso totalmente sem tom, sem ritmo, sem batida, sem nada, né? Um discurso sindical anacrônico, fora do tempo, né? Falando coisa do Porto de 1930. Então, eu acho que a cidade está com muito dinheiro aí, dinheiro lá sabe Deus como, mas está com dinheiro. Entretanto, eu pergunto aos jovens, como é que vocês estão de empregos? Vocês estão satisfeitos saindo das universidades e não arrumando emprego aqui, ou arrumando emprego subassalariado?
Né? Você, professor, Sim, sabe sim, disso? sim. Né? Tá terrível. Terrível. E não há necessidade. Né? Santos é a Nova York. É a Nova York brasileira por causa do Porto. Por causa do Porto. Deixa eu falar um detalhe que ele esqueceu. Vamos A lá. dragagem, ele falou toda a dragagem. Como é que fica, então, essa história da dragagem com o túnel? Veja, o que eu falei para o Manuel tem razão em todo sentido da dragagem. A dragagem, ela fala em tudo, mas a dragagem, ela é papel fundamental. Sim. Fundamental. Não tem porto sem a dragagem, que é a manutenção das profundidades, porque o assoreamento há. O túnel é outra questão, né? Ele vai passar por baixo da profundidade de projeto. Sim, do projeto, porto, né? isso. É o que está Agora, projetado. esse túnel aí também para mim, é outra conversa para boi dormir. Um engodo. Engodo. Como falava, um é outra engodo. coisa para boi dormir. Esse túnel, lamentavelmente, essas coisas não são levadas a sério como deviam ser levadas. Ou aquela do Serra, então, da ponte que nem sequer fez a maquete, fizeram a maquete depois meio... Um milhão custou a maquete. Um milhão. Uma maquete meia boca. Mas antes era só na internet, Isso, né? isso. Só na internet, era virtual. Veja, eu acho que não existe porto sem as duas margens ligadas, né? Eu acho que esse túnel era principalmente para o túnel, para ligar as margens. E foi feito à época, até era o Beto Mansur, o prefeito, foi feito à época um estudo para esse túnel dos mais sérios. Esse aí é conversa para boi dormir. Isso aí não foi feito nada. Já arrumaram encrenca lá com o macuco. Sim. O outro foi colocado assim, um projeto de convocar toda a sociedade. Foi um negócio que levou anos e levou toda a sociedade para debater isso. Jogaram fora. Eles voltaram para a estaca zero, jogaram fora. Até uma ocasião, o presidente da CODES estava dando uma palestra na Associação dos Engenheiros. Perguntei para ele, esse estudo? Eu desconheço. Nós estamos sempre voltando à origem. Nós estamos exatamente voltando à origem para passar pelos mesmos problemas. Porque a CODESP é contrário ao trajeto não vai que sair, tá por hoje. isso que eu digo, não há consenso. Isso aí é feito no oba-oba. Eu estou falando, o Alckmin trata a Baixada Santista como se fosse uma sub-região. Ele nos coloca como um bando de imbecis. Essa é a impressão que eu tenho. Ele falou, me trata como imbecil. Né? É interessante que eu me lembro o prefeito Paulo Alexandre, ele fechou um discurso quando o Serra era governador, não sei se foi um presidente americano, que eu vou citar o nome dele agora. Ele dizia assim, né, que se engana alguns todo o tempo, todos algum tempo, mas nunca todos o tempo todo, né? E até eu fiz uma paródia com o Serra na ocasião, falou, o senhor está querendo enganar a Baixada o tempo todo, mas não vai conseguir, como falou o Paulo Alexandre. Ele ficou meio assim, poxa, está querendo me colocar mal. O Alckmin está nessa. Ele pensa que nos engana o tempo todo, né? E vê aí o caso agora do VLT. Não, isso aí... Isso aí tem que ser preso. Isso está parecendo o Petrolão. Depois que ele veio manusear o trator na inauguração da hora. Foi ridículo, papel ridículo. Circo. É circo. Dá ao povo diversão e pão. Não pão, dá o pão, Nem dá, pão, né? dá diversão. Só diversão. Ele é a própria... Não, ele é claro. Ele no trator realmente é um Circo Soleil. Um Circo Soleil. Só faltou o Paulo Alexandre jogando as argolinhas do lado de fora do Circo Soleil. Do o circo está trem. montado, meu. O negócio está interessante. Mas a minha preocupação no Porto, Jama, é porque nós estamos perdendo muito para Itajaí e Navegantes. Eu acho que não. Você acha que não? Santos não tem... Não tem problema? Santos não tem problema. Santos, o único problema que tem é que estão aí, por causa dessa centralização, acho que as questões tinham que ser resolvidas aqui. Tá. Centralizado, tem que parar com essa questão de contrato, de querer deixar o processo de decisão lá, né? Por razões que depois acabam espirrando para tudo quanto é lado, e ninguém quer ver isso. Seria muito mais adequado a sociedade aqui, aí o Durval tem razão, Sim. a sociedade participar, porque ninguém é mais interessado no Porto Santos do que a região, né? Que a região é o oxigênio da região. Eu acho que o Porto não está atendendo à demanda. Está pedindo pista
e estão com freio puxado, freio de mão puxado, né? E o Porto está pedindo pista, o Porto de Santos está muito bem situado logisticamente, mas como fator econômico regional está muito mal, a prefeitura está se lambuzando com o dinheiro dos impostos, Sim. não está repassando adequadamente, incompetentemente. Nós temos muita incompetência das políticas municipais com relação ao Porto, né? Então, quem paga sempre é a corda mais fraca, que é o povão. Nós. Durval, como é que você vê isso? Você falou de Itajaí. Itajaí teve uma péssima repercussão agora com o navio da Pumantur, que ficou... Você estava lá, não, estava, mas ficou exposto ao ridículo, né? Porque, afinal de contas, os pescadores fecharam uma entrada de um porto, quer dizer, realmente... Para reivindicar... Eu acho que, tudo bem, a reivindicação deles é válida, tudo mais, mas não poderia atingir nunca um turismo, né? Então, mas como é que você vê a questão de Santos, Durval? Tudo que nós falamos aqui, que o Jama falou, porque o Porto é a nossa artéria, não tem como escapar disso. Pode falar de turismo, o Porto é a nossa artéria. Como é que você vê essa relação que está tão desgastada, está tão ruim essa questão do município com o Porto, por tudo que o Jama aqui já falou? Tem como melhorar? Como é que você vê essa questão, Durval? Eu acredito que tenha que melhorar desde que entre-se num acordo, né? Porque, na verdade, o que eu vejo aí é um conflito de política, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas parece que são aquelas coisas de idealizadores de uma política, de um plano político daqui com um plano político dali. E cai em cima sempre da nossa terra aqui. Eu acho que nós é que estamos sempre levando a trombada por causa dessa situação. Já era para se ter um Porto de Santos assim considerado, além daquilo como é considerado, mas para se ter uma consideração de um porto inigualável aqui dentro da nossa América Latina. Uma outra coisa que me preocupa, Jama, no Porto, eu não sei como é que está, é principalmente a entrada de vetores. A questão da medicina, a questão de doenças. Como é que está o ESPS Code? Porque teve esse Ebola, o Ebola estava aí... Eu vou até fazer um rápido... Tem esse projeto aí, Andirá, da Praia Grande, eu não sei o nome, não é bem isso aí, mas... É um projeto interessante esse do Mourão, né? Sim. Eu não sei se o Mourão está se resguardando de uma competência logística para dar o acabamento nisso, para que realmente esse projeto seja conectado ao porto. Se não tiver isso, aí eu não sei o que vai ser esse terminal aí, entendeu? O que pode ser isso. Mas se ele tiver a conexão com o porto de uma maneira logisticamente correta, é isso que precisa ser feito. Fazer indústria na retaguarda do porto. Eu torço por esse projeto aí do Mourão, né? Ele tinha que até dialogar melhor com a sociedade, né? Hoje essas coisas precisam ser muito bem colocadas, porque a gente sabe lá o que é isso, né? Eu acredito nisso. E eu coloco, né? E aí, essa questão de vetores é uma preocupação, né? Porque a gente vê um confronto com a Anvisa, o Ministério de Saúde não atendendo adequadamente às demandas do porto. Se fala em porto de 24 horas, a Anvisa fecha o escritório às 10 horas, você vai abrir no outro dia às 7. Então, isso num porto mostra uma estrutura frágil de saúde, né, sanitária, né? Uma estrutura frágil, não à altura do Porto Santos. E realmente a exposição é muito grande. Essa questão do SPS Code, que foi uma imposição americana e que, no fundo, criou uma filtragem maior nos vetores geral do porto, né? Ele é muito mais ligado
a questão das ameaças à segurança. Né? Não a segurança à saúde, mas a segurança no sentido de ataques que muito mais fragiliza o americano, né? O que não vai daqui para lá. É muito daqui para lá. Eu acho que o Porto de Santos carece de mais cuidado. Eu acho que carece de mais cuidado. E uma outra coisa é a água de lastro, né? A água de lastro, a água que os navios trazem para lá, acho que às vezes largam em águas brasileiras e aqui no Porto, às vezes, sorrateiramente. E isso traz doenças Espera um pouquinho. perigosas. Espera um pouquinho. Telespectadores, você não conhece o que é água de lastro. Por favor, explique um pouquinho o que é. O navio, né, para não vir vazio, ele coloca água para balancear, dar peso, dar melhor flutuabilidade para ele. Quer dizer, ele está mais assentado. E essa água é colhida, às vezes, em mares com organismos que são nocivos. Aí tem um organismo, Emanuel, que é do ramo, tem um aí que está penetrando. Não, até larvas de peixes, o próprio mexilhão. Ele hoje, ele está penetrando o território, subindo rios, né? Subindo rios e prejudicando toda a fauna, né? Caramujo parasita, predador, isso vem tudo. Isso daí é uma ameaça tremenda. E às vezes o sujeito se banhando em águas marítimas, né, contrai doença, coisa toda. É uma grande preocupação hoje mundial a questão da água de lastro e a fiscalização disso. Tanto que os grandes portos têm, inclusive, lugares para que essas águas sejam despejadas. Né? O navio esgote em recintos apropriados. Santos não tem isso, né? E precisa ter. Eu acho que é saneamento, né? É saneamento, saúde pública isso. Então, nós temos muito, mas muito ainda que fazer nesse setor, Samuel. E é muito preocupante. Nós estamos assim expostos, né? A questão da ebola. Nós estamos assim, nós estamos com a porta para o mundo. Sim. Isso tem as vantagens comerciais e também as desvantagens de exposição às epidemias, né? E esses tipos de bactérias ou organismos que para nós são altamente nocivos, né? Não estamos preparados para eles. Infelizmente, temos que tomar realmente cuidado. João Durval, nós vamos fazer um pequeno break. Vocês fiquem aí, um minutinho que nós já voltamos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo!
Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. O programa Alto Astral na TV estará com vocês sábado às 18h30. Com os destaques da Sociedade Santista. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015, com a presença aqui dos nossos amigos e convidados Durval Cap Filho e também o Jama. E vamos aqui direto com a participação dos telespectadores. O Adílio está mandando parabéns pelo conteúdo do programa de hoje, mandou um abraço para todos. Adílio, meu irmão, meu grande amigo, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para você também. O Francisco do Gonzaga, ele está falando aqui que ele quer saber mais sobre a prefeitura. Ele está falando que é para a gente deixar de debater um pouco sobre o Porto e falar sobre a prefeitura. Então, já que é para falar sobre a prefeitura, Francisco, eu vou direto aqui para o comentário da Regina, da Ponta da Praia. Ela está dizendo que vai haver uma reunião, dia 25 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Associação Comercial, sobre a mudança da lei de uso do solo, que diz que os prédios vão ficar mais finos, sem limite de altura. Essa é uma coisa. A outra, qual seria o impacto na cidade com o VLT? Jama, aqui o pessoal, a Regina está querendo saber essa questão toda, se vai ter mesmo essa questão de não ter mais limite, os prédios da cidade, e como vai ser isso dentro desse processo. A nossa cidade já está um caos, o trânsito já está um caos. Como é que vai ser essa questão, então, com o aumento do número de andares e número de famílias e o VLT passando no meio da cidade? O VLT, ele ele favorece, né? Ele favorece porque ele tira, teoricamente, ele tira o carro da rua. Uhum. Isso é muito saudável, o VLT. O que o VLT, na verdade, tem sido é mal discutido, né? Primeiro esse daí de querer atender os interesses do grupo, aos interesses do grupo Mendes, né? Isso é uma vergonha, né? Isso a sociedade pagando esse luxo, e sabe-se lá por que também o governador se interessa tanto por atender isso, né? É outra coisa que precisa ser muito mais discutido muito mais claramente do que essas histórias de carochinha que nos contaram, né? Outra coisa é o VLT, como ele se espalha na cidade. Por exemplo, esse projeto que eles fazem, assim que eles vão riscando planta da cidade, de colocar o VLT na Conselheiro Neves, também é pouco provável, é impossível quase colocar o VLT nos termos que está sendo muito adequadamente construído agora, trazer o VLT finalmente de São Vicente a Santos. Agora, quando for na Conselheiro Neves, aí o nosso amigo Anuar, vamos até celebrá-lo, né? Sim, fazer
O monorrail do Anuá é a solução ali, né? O monorrail que ele faz a transição desse VLT para fazer a conexão via trilho para o centro. É isso que eu digo, esse projeto, esse pessoal lá do governo Alckmin, eles fazem lá na sala lá de conversa fiada e trazem um projeto riscado, sem conhecer a cidade, absolutamente sem a cultura de Santos. Né? Isso não vai funcionar mesmo, Já essa questão que foi interditada, eu acho que agora, se for, eles vão ter que pagar essa besteira, tirar do bolso. Eu nem toquei mais nesse assunto, acho que tem que rolar, o VLT tem que rolar no trilho. Ele é bem-vindo, é muito bem-vindo o VLT. Mas quando estava o pessoal da MTU aqui, todas essas questões, conselheiro, não conselheiro, eles falaram uma frase assim que, para mim, ficou marcada. Nós não fazemos nada sem o aval da prefeitura. Então, o que a MTU falou? Olha, vamos passar na conselheiro. De acordo com eles mandam para a prefeitura. A prefeitura assina ou não embaixo. Só que aí nós temos o Alckmin, que é PSDB, Paulo Alexandre Barbosa, que é PSDB, então acaba elas por elas. Porque tudo que eles mandarem, o que eu vejo, tudo que eles mandam para cá, o Alckmin manda para Santos, é aprovado. O Paulo Alexandre falou que tem a caneta na mão, que ele caneta a qualquer hora, como ele falou lá na questão do túnel. Não, essas famílias não vão saber. Eu caneto a qualquer hora. Então por que ele não caneta direito as coisas? O Paulo Alexandre não está conseguindo fazer nem aquilo que o Romano já fazia na época da Vila Ápia, né? Não faz uma pavimentação de qualidade. A pavimentação aqui parece aquele interior da Amazônia, que não tem ninguém fiscaliza. Uma barbaridade. É que eu digo, o circo tá aí, fogos, vai ser reeleito e vereador louco para que saia junto do prefeito, né? Tá aí, a cidade tá bem circense. Agora, a qualidade da cidade tá muito, muito baixa. Isso está assim, gritantemente, né? Tá assim, olhos vistos. Né? Eu acho que essa questão de fazer o VLT com a aprovação do prefeito é o óbvio. Só que eu pergunto, foi feito algum estudo técnico? Não vem me dizer que a CT fez, que a CT não consegue, parece até que eu estou aqui para dar ripa nos caras. Mas mas está falando a verdade. Quem está vivendo a CT, pergunta, existe engenharia de trânsito, de tráfego na cidade? Não. Não tem. Pode ter para outras coisas, aí, mas para trânsito de veículos, mobilidade na cidade está sofrível. Porque escolhe-se o presidente da CET por questão de voto, não é por competência, não sabe nada desse negócio, está lá, fazendo um péssimo fifi, faz uma péssima gestão e a cidade tem sido penalizada por um congestionamento sem explicação, sem tentativa de mitigar esses impactos. Que o pessoal, 6 horas, fica uma loucura. E não adianta provar que tem muito carro só, não. Nós temos que dar solução para a cidade e é possível melhorar isso. Durval, questão da mobilidade urbana que estamos discutindo agora. Como é que fica a questão do VLT, questão do aumento dos prédios e a própria CT, que o Jama falou a verdade, não consegue regulamentar, não consegue minimizar o impacto de tudo isso. A mobilidade urbana realmente ela está assim, numa situação muito drástica aqui em Santos. E, infelizmente, nós estamos num acúmulo aí, foi dado hoje, parece que saiu na tribuna, acerca de quantos mil veículos nós estamos tendo. Quer dizer, eu acredito que se não for realmente esse rodízio dos veículos, sabe? Se não tiver um acerto aí de condições, a coisa vai de uma tal forma que o prejuízo que está tomando esse pessoal, olha, eu moro ali na Washington Luiz, todo dia eu vejo ali normalmente cerca de 10 a 15 carros ser tomados com guincho. Então, eu tenho uma ideia de como é isso para
um proprietário de um veículo que realmente para, porque na verdade ele não sabe se pode ou não estacionar, se está correto ou se não está correto, porque se há de convir que uma rua que tenha as tal hora você pode estacionar e depois das 5 para as 10 horas não pode estacionar, é complicado o negócio, né? Mas como é que a gente vai mitigar isso, ô Durval? Porque hoje, até saiu uma reportagem hoje no jornal, que a quantidade de carros em Santos é uma das... Extrapolou. Né? Se você for ver, está quase a mesma coisa que São Paulo. É maior que São Paulo, inclusive. É que tá. Mano, eles têm esse levantamento real? Hoje saiu. Eu vi os levantamentos que eu vi, de uma maneira tão primária, e pega essas pessoas que parecem que panfletam em eleição, para ficar fazendo levantamento, não tem seriedade alguma esse levantamento. Hoje isso aí é tudo feito, hoje não, há décadas, é feito tudo com coletores de dados automáticos, né? Você tem uma medida correta. Não tem isso dentro de um... Nada, isso eu vi lá, o pessoal todo muito mais boqueiro de urna do que levantamento... Então o técnico fazer um levantamento de coleta de dados de trânsito. Né? Veja, o Guga, aliás, um exemplar secretário de Meio Ambiente de Santos, né? Multou a obra do VLT. Essa lixarada se torna uma resistência para o trânsito, é cavalete jogado. Ali aquela Francisco Glicério, ela tem um entupimento porque não tem fiscalização da CT, além da necessidade, o congestionamento. Vai ter, sim, se você em vez de perder 10 minutos, você perde 3 ou 2. É muito significativo isso. É muito significativo. Não tem fiscalização nenhuma. Esse presidente da CT tem que ser mandado embora urgentemente, a bem da cidade. A bem da cidade. Não se tolera mais esse trânsito maluco sem gestão alguma. Sem gestão alguma. A única gestão que houve foi uma fanfarrada aí, foi do Canal 3. Do Canal 3. Não foi mais nada. A cidade está jogada. Aí na Francisco Glicério, eu até convido o presidente a dar umas passadinhas de vez em quando nos horários de pico, às 8 horas, às 2 horas, 1 hora. Passa na Francisco Glicério para ver aonde o senhor tem que passar de vez em quando para dar uma solução que reduza o impacto que está acontecendo lá. É possível sim. Não é, ninguém está esperando zerar. O que está se pensando é perder menos tempo para se chegar onde pretende ir. Inclusive, já vou passar para você, Durval. O João Carlos mandou aqui uma pergunta pelo Facebook. O que seria interessante fazer um rodízio de carros no centro da cidade, Durval? Eu diria para você que é uma situação assim desconfortável, né, que a gente está, e realmente eu diria até para você que é complicado. É complicado. Eu tô pensando aqui com meus botões como é que a gente poderia agir no sentido de a gente dar um meio para isso tudo. Porque você lembra bem que quando foi do ano passado que nós tivemos toda aquela confusão aqui com os caminhões e tudo mais, o que ocasionou, houve um jeito, não houve? Pelo menos nesse ano não está acontecendo, com todas aquelas cargas. Será que não há possível essa solução aqui para Santos? Alguém que seja possuidor de uma ideia para que se incaute isso aqui tudo? Não só da ideia, mas que põe em prática. Justamente. Né? Mostrando que tem 10 quilômetros, 20 quilômetros de distância, eu quero não se desloca mais. Você veja bem, por exemplo, foi mudado 2 peças dentro do governo. Não foram? Sim, 2 peças. 2 secretarias, sim. 2 secretarias, certo? Será que seriam tão necessárias assim ou não? Não sei te dizer. Não sei dizer. Agora eu te pergunto, se 2 peças foram assim, por que outras peças também não podem ser mudadas? E urgentes. Sim. Soluções urgentes. Soluções urgentes. Certo? Porque soluções a gente existem.
E essas soluções a gente tem que buscá-las, não é verdade? Sim. Sempre buscá-las, é esse o sentido. Jama, o que você acha disso? Durval, veja o seguinte, outra coisa, veja, porque a solução da mobilidade, ela não é um tiro com uma bala certeira, né? Elas são conjunto, é um conjunto de soluções que se ajudam mutuamente. Por exemplo, a questão do táxi em Santos. Táxi, se fizesse uma bandeirada mais acessível, em que o sujeito, o motorista, em vez de levar 1.000, levasse 2.000 para casa, em vez de fazer uma corrida de 1.000, vamos fazer um número exagerado, só para facilitar algo. Em vez de fazer a corrida de 1.000, fizesse 5 corridas, que levasse ele 2.000, pagasse combustível, enfim, o táxi rodasse mais na cidade do que ficar no ponto. A cidade ia deixar o carro em casa, porque hoje que levar o carro para o centro, ele vai pagar estacionamento, combustível. Santos é uma cidade para viver com intenso uso de táxi. É verdade. Você sabe por quê? Mas acontece que hoje, Santos está começando a viver isso. Eu saio de casa, qualquer lugar que eu vou, praticamente, numa festa, numa comemoração, eu estou indo de táxi. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de encontrar. Se eu não encontrar, se eu parar numa rua, inclusive eu estou arriscado, porque nem eu parei e fiquei sem meu step do meu carro. Quer dizer, um carro, Durval, esse carro, ele vai levar muito mais pessoas durante o dia do que você leva. Você usa um carro para levar. No meu caso, eu uso um carro para ir de casa ao porto. Se fosse o táxi, ele levaria muito mais pessoas durante esse período que eu vou. Ele, no caso, é que fica lá estacionado e tal. Mas se você desse outra mobilidade para a cidade... Uma dinâmica, né? Uma dinâmica. Como cultura. A bicicleta, né? A Ibantel, nós aí fazendo... a campanha que fizemos chamar assim de Loucos por Bicicleta. Olha o resultado hoje. Essa geração aí está de parabéns, usa a bicicleta com intensidade, e demanda espaço. Está muito legal a questão da bicicleta na cidade hoje, né? Veja quantas pessoas estão se mobilizando, né? Se movimentando na cidade de uma maneira saudável, agradável. É gostoso andar de bicicleta em Santos, né? Vai apreciar a paisagem. Então, eu acho que a questão do ônibus, a questão da bicicleta, a questão do táxi, ela reduz o excesso de carro. Esse carro tem que sair da rua de Santos. Né? Não há necessidade de ter tanto carro em Santos. Como era o bonde, né? Como era? Isso aí. Era o bonde. O bonde, claro. Não tinha carro mesmo. Quantas pessoas levavam o bonde? E olha, o Davi do Campo Grande. Davi, um grande abraço. Aí, Jama, esse é para você. Por que você, Jama, não é candidato novamente à Câmara Municipal? Ele está falando que você faz falta. Olha, o Davi. nome dele? Davi. Davi, obrigado pela consideração. Eu, particularmente, não voltarei a ser vereador mais, né? Veja, eu acho isso uma oportunidade para surgir novas lideranças na cidade. Acho que a nossa cidade precisa se politizar mais, o jovem precisa vir discutir mais política, a Câmara está precisando de uma renovação intensa, forte, nós precisamos renovar muito essa Câmara aí, trazer novos valores. Vamos para partidos políticos, mesmo os partidos políticos, a pesquisa aí que ninguém mais acredita em partido político, ainda é a maneira de se fazer política. Sim. O jovem santista precisa resgatar a tradição que tinha essa cidade de fazer política. Ela está muito encolhida. Eu posso realmente dizer a você que você tem plena razão por um lado, mas por um outro lado, eu só discordo que a nossa Câmara realmente está incrivelmente, são 2 anos já se passaram, né? E 2 anos que eu vejo pouca ação. Pouca ação mesmo em todos os sentidos. Eu estou desacreditado da nossa Câmara.
Eu acho que o modelo de Câmara está esgotado, né? Eu acho que o modelo de política está esgotado. Tem que fazer algumas mudanças. Quem vai mudar isso é a era digital. Era digital. Hoje você vê aí os grandes movimentos, como foi 2013 no Brasil, né? E agora sai esse livro aí do Manuel Castro, o seu xará. Meu xará. A sociedade indignada, essa coisa toda, pela web, né? Ele falando da web, o que a web tem feito no mundo, né? E aí está um exemplo, né? Isso é política, né? Mandando aí perguntas pelo Facebook. O Manuel já anunciou que a semana que vem vai ter aí o WhatsApp. Vamos ver se essa semana mesmo vai. Isso é política, Davi. Isso é fazer política. É nós discutirmos como é feito o investimento do suado imposto recolhido, né? Onde que é aplicado isso? Quais são as prioridades? Quem é que está gastando esse dinheiro? Quem está levando esse dinheiro aí em forma de serviço? Nós temos que fiscalizar cada um de vocês. Hoje, com a era digital, é o vereador. E olha, Maria Garcia da Encruzilhada. Maria, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Ela está fazendo um apontamento aqui muito interessante. Ela quer saber sobre os pontos da Washington Luiz. Ela está falando que eles foram retirados e depois recolocados. Mas quando eles colocaram os pontos de volta, não colocaram nem as coberturas, nem os bancos. Então, para o mundo que nós vamos descer, é isso que você quer dizer? Bem isso. Olha, eu quero dizer, Manuel, eu vou pegar um gancho aqui, vou atravessar o seu programa, pegar uma publicidade. Fica à vontade, Jama. Tem um site, Ó Minha Santos. Está ali o debate 24 horas por dia. E nós vamos conectar aqui, vamos botar lá a publicidade desse programa aqui, porque pelo nível e o respeito que nós temos dele, pela admiração que nós temos por esse programa. Né? Não, realmente, ele vai fazer a participação... parte do cardápio do Alminha Santos. Está lá na web, né? www. Vamos discutir essa cidade. Política hoje é feita com os vereadores da web. Não são os vereadores da Câmara. Os vereadores da Câmara precisam ser discutidos pela cidade e começar pelo fim do salário do vereador. Eu acho que esse é a grande bandeira. O vereador tem que ser um trabalho voluntário. Como acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. Como vai para a maçonaria e vai para outros clubes de servir aí, Lions, que ainda pagam mensalidade. E olha, o Paulo do Baqueirão tem uma pergunta interessante para vocês dois. Para o Jama e o Durval. O que vocês acham sobre a instalação de incinerador de lixo na Baixada Santista? Jama, o incinerador. Foi muito discutido isso, iam até colocar primeiramente no Guarujá, depois mudaram de ideia. E aí, esse incinerador? Essa questão de incinerador, ela é uma discussão interessante. Hoje tem os incineradores de plasma, né? Hoje a tecnologia está permitindo tratar essa questão aí como solução avançada. É uma solução muito avançada. Entretanto, né, sempre do entretanto, essa questão esbarra em muitas arestas, né, muitos interesses políticos e mesmo a tomada de decisão, ela é complexa, mas que hoje caminhamos para um processo muito mais sustentável e de melhor resultado, não há dúvida nenhuma. Hoje tecnologia não falta, a engenharia está dispondo tecnologia. Veja, esse incinerador de plasma, ele transforma aquilo num carvão, né? Absolutamente inerte. Você até pode utilizar até como outras fontes de energia. Enfim, eu acho é um tema necessário, está aí um gancho para a gente, Manuel, discutir. Sim, mas para em um outro programa. A questão, porque a Baixada, ela tem essa peculiaridade, né? Nós temos dois ecossistemas fortíssimos, o mar e a Serra do Mar, né? Nós nos encaixamos nisso com uma demanda do maior porto, né? E demandando processos de agregar valor. Nós temos que dar soluções avançadas, né? Soluções quase de estação espaciais aí, né? Como nós fazemos nesse pequeno espaço grandes soluções. Apesar que nós temos aí também para habitação, Praia Grande, se tiver mobilidade, dá para se expandir.
Mas Santos, a ilha de Santos, ela realmente precisa de uma solução muito, muito cirúrgica, né? Durval, a Glória do Marapé, essa eu vou passar para você. Ela está falando que hoje de manhã ela viu a poda das acácias. E ela quer saber se isso é correto. Porque elas estão carregadas de flores e as árvores são muito lindas. Ela quer saber o que você acha, se realmente essa poda é correta. A Glória do Marapé. Olha, Glória, eu digo a você que realmente isso aí é um absurdo o que está acontecendo. Eu passei por lá, observei, inclusive realmente fiquei abismado com mais uma vez, vendo que essa poda que está sendo realizada, será que não tem uma supervisão sobre isso, principalmente numa época agora, né, que estamos no final do verão, passando para um outono, né? Então eu acho que realmente é uma pena a gente observar esses detalhes. Não discordo totalmente desses detalhes. Inclusive, a gente deveria se preocupar mais com os problemas que estão acontecendo com esses troncos de árvores que já estão praticamente cheios de cupins e aí à beira de uma falência total vegetativa e não são podados na hora certa e acaba dando aí um problema sério para as pessoas transeuntes e até pessoas que perdem carro com isso, até num problema de tempestade ou vento assim. Eu realmente fico assim, simplesmente chocado com essa colocação que você está colocando aqui hoje para nós e espero que as autoridades corrijam esse detalhe. Como eu também fiquei indignado em observar na quinta-feira passada, na rua Manuel Vitorino, na passagem com a rua Luiz de Farias, caiu um fio, eu não sei se era fio telefônico ou era fio de abordagem, e simplesmente a CET foi lá, colocou uns sinalizadores, e eu depois, no sábado, eu retornei, que eu fui fazer uma cirurgia, no retorno, no sábado, na mesma rua, estava lá ainda o mesmo lugar, parado, aqui não se passava, não atravessava, havia uma artéria que teria necessidade. Complicado. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu vou falar aqui o Cosme da Areia Branca, o último comentário. Está mandando um abraço para todos aqui, o Cosme. Um grande abraço para ele também. O Brasil, na mão do PT, ia ficar com um roubo tão grande pela corrupção que o buraco ia ser maior do que a cratera da Lua. Cosme, eu acho que não é só o PT, não. É o PT, é o governo de estado, é a prefeitura, a coisa está uma grande bandalheira. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Durval, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite a você, Manel. Estive um prazer muito grande estar aqui com o meu amigo Jama e com você também. E aos telespectadores, meu boa noite e meus agradecimentos por estar com a gente. Jama, também, muito obrigado por abrilhantar esse nosso programa, essa noite de segunda-feira. É um grande prazer e espero tê-lo novamente aqui conosco. Sucesso, Manuel. Que o seu programa continue levando esse pessoal a refletir a cidade. Parabéns para todos vocês. Muito obrigado. E a vocês, telespectadores do TV Com Debate, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. E amanhã estamos de volta aqui ao vivo, às 7 horas da noite. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã.